Olá, você que nos segue por aqui. A gente começa agora mais um episódio do podcast Artigo 144, esse podcast que te ajuda a eliminar as falhas de segurança na sua propriedade rural. E, como sempre, eu, Letícia Guimarães, tô acompanhada aqui de Carlos Umelli, nosso expert em segurança no agro. Olá, você! Junte-se a nós para saber um pouco mais sobre a segurança no agro. E no episódio de hoje a gente vai expandir um pouquinho um assunto que a gente já tratou em podcasts anteriores, que é o profissional de segurança atuando na sua propriedade rural. E lembrando sempre que eu pareço aqui até um disco arranhado, toda vez eu falo isso quando a gente fala em profissional de segurança trabalhando na sua propriedade, a gente sempre lembra que tem que ser um profissional vindo de uma empresa idônea, um profissional especializado, um profissional bem formado e não qualquer aventureiro, né, Zumelli? Que a hora que der uma ziquezira lá na tua propriedade, ele vai fazer o quê, ó? E aí quem vai ficar com o rojão na mão pronto para estourar é você, né, meu querido? Então vamos lá, Zumelli. Você, enquanto especialista em segurança do agronegócio, eu queria saber, assim, sempre teve vigia nas propriedades? Como que foi a evolução até a gente ter um profissional especializado em forças de segurança voltado para a área do agronegócio? Olha, eu diria o seguinte, vamos contar um pouco da história, né? Eu estou na área de segurança há mais de 40 anos. Eu também não comecei como gerente de segurança, não, eu vim de baixo. Não como vigia, como vigilante. Então, contando um pouco da história, bem no passado, aqueles militares que aposentavam, as empresas, as corporações pegavam esse O que estava na reserva. O que estava na reserva para chefiar um quadro, uma equipe e fazia a segurança. Era uma coisa que meio militar dentro da corporação. Uma empresa corporativa que ela tinha lá a segurança dela meio que militar. Então eles usavam espingardas calibre 12, tá ok? Na área bancária também, eu me lembro perfeitamente que eu trabalhei nessa área. Um homem versátil, né, gente? Você aí andou, eu também eu também trabalhei nessa área. E aí eu me lembro perfeitamente que nós estávamos vivendo o êxodos do pessoal do norte que vinha para cá, tá ok? Infelizmente aconteceu isso aí, que eles não puderam ficar na terra natal deles, eles precisavam migrar. E eles chegavam lá nas estações de trem, chegavam nas estações de ônibus, e foi a época que a FEBRABAN lançou uma lei que todas as agências precisavam ter um vigilante armado. Tá. E as empresas de vigilância iam lá, esperavam esse pessoal chegar, eles chegavam à procura de emprego, sem qualquer preparo, davam uma instrução básica para eles, davam uma arma na mão deles, falavam assim, olha, você vai ser vigilante de banco. Ok, era assim. Parabéns, está formado. Está formado. Era assim que funcionava. Nas empresas, as empresas a situação era diferente, que eu também trabalhei em empresa. Nas empresas, os vigilantes, nem era vigilante, era guarda. Os guardas, eles eram funcionários da empresa, que a gente chama de orgânico. Tá, tipo CLT, CLT, funcionário da empresa. Ele não era prestador de serviço, de terceirizada, tá ok? Eles eram da empresa. A empresa proporcionava treinamento, fazia tudo direitinho, tá ok? A imagem do gerente de segurança não existia. O máximo que chegava era o chefe de segurança. Chefe de segurança. Cuidava da portaria, tinha a equipe dele, fazia ronda, mas... Organizava uma escala, né? Com oriundo também, às vezes, das Forças Armadas, que tinha essa prerrogativa, né, que o pessoal exigia muito. Então, antigamente era assim. Era o profissional, nós estávamos engatinhando na indústria, no comércio, tinha os policiais militares que faziam bico na época, tá ok? Eu nem sei como é que está hoje, parece que houve uma mudança, a lei não amparava. Então, essa foi vamos dizer assim, o histórico do profissional de segurança. Assim que, sabe, foi uma caminhada. Hoje, uma situação completamente diferente. Zumelli, pensando
né, para a área do agronegócio, né, para o campo. Qual que é a necessidade de se ter um vigilante, um segurança ou uma equipe de segurança na propriedade? Sempre é necessário ter um profissional desse tipo ou não? Depende do tipo de propriedade e, assim, qual propriedade? Tá. Então vamos lá, né? Eu não. Quando nós evoluímos, vamos falar um pouco da evolução do profissional de segurança lá atrás. Então aí o pessoal que está me ouvindo, quem vai relembrar disso, que o vigilante tinha momento ele começou a precisar da DARI. DARI é um documento que era expedido pela Secretaria de Segurança do estado onde ele estava trabalhando. Aqui em São Paulo, Secretaria de Segurança aqui de São Paulo, que habilitava ele a ser vigilante. Foi um primeiro passo que foi, vamos regulamentar. O vigilante, o agente, depois evoluiu. Hoje existe uma portaria, nós já comentamos isso aqui. Hoje existe uma portaria da Polícia Federal que regulamenta toda a profissão. E é checado, é auditado tudo isso aí. Normalmente, a figura do guarda, a figura do vigilante como funcionário da corporação já não existe mais. Hoje é tudo terceirizado. Tá ok? Então, essa foi uma evolução. A evolução do chefe de segurança, ela evoluiu para gerente de segurança. E existem empresas que têm até diretores de segurança. Hoje já existe faculdade de segurança empresarial para formar o profissional que vai trabalhar. E aí que entra o problema do agro, porque a segurança no agro ainda é uma coisa muito nova. Você não tem, eu pelo menos ainda não vi, propriedades que tenha um profissional de segurança. Então vamos dividir assim, vamos dividir em duas partes. Okay. Nós já conversamos exaustivamente sobre isso. Então hoje eu tenho minha propriedade e eu quero colocar uma equipe de segurança. Então, uma equipe de segurança, como é que eu devo fazer? Eu vou colocar, dê o nome que quiser, agente de segurança, vigilante, guarda. Então, você vai e contrata uma empresa, como você disse, idônea. Pelo amor de Deus, gente. E aí ele vai lá, ele vai ter uma supervisão, já falamos isso aqui exaustivamente, essa é uma situação. Os pequenos, né? Vamos falar sempre do pequeno e médio, que é aquela limitação financeira. Vocês podem, a exemplo dos equipamentos de segurança, vocês podem também fazer tipo consorciado. Contrata uma empresa, ela vai tomar conta daquela região para vocês. E vocês dividem aí os valores. Pode fazer patrulha, etc. O profissional de segurança, eu acredito que já deva existir, eu desconheço, mas a figura do gerente de segurança, as grandes empresas, as grandes fazendas, se não tem, com certeza vão ter no futuro. É isso que eu ia falar. Eu acho que segurança no agro é uma necessidade que sempre existiu, mas é algo que está começando a se preocupar, que o produtor está começando a se preocupar um pouco mais agora. Exato. Porque eu acho que ele está ficando mais profissionalizado, a produção rural está passando a ser um negócio em si, né? Exato. Uma atividade comercial / industrial, né? Enfim, por causa dos maquinários, dos equipamentos e insumos. Então, eu acho que é uma coisa que sempre existiu, mas agora que está começando a dar um pouquinho mais de atenção, né? Exatamente. Por exemplo, existe um grupo no Mato Grosso que já tem o gerente de segurança que ele cuida de várias fazendas. Tá ok? Aí entra também, vamos supor, mas eu sou pequeno e médio. Então, por que não ter o consultor de segurança? Agora, a gente observa, e eu já ouvi várias vezes isso aí de várias pessoas, falam assim, você é o primeiro cara que está falando sobre isso. Você é o primeiro cara que está indo nas fazendas fazendo, que nem, por exemplo, avaliação de risco. É uma ferramenta que todo profissional de segurança sabe fazer, consultor, especialista, gerente, é uma ferramenta. O gerenciamento, a implantação de procedimentos. Por quê? Você implantar um sistema de segurança numa fábrica, por exemplo,
que é toda quadradinha, cercada de muros, etc. E implantar É uma coisa. uma coisa fácil, visão, etc. Põe muro, isso e aquilo, controle de acesso de pessoas, e aí por aí vai, né? E você implantar, você conhece melhor que eu, um projeto de segurança numa propriedade de não sei quantos 1000 hectares. Nossa senhora, que se levanta um drone na lavoura, você não vê fim. Você vê plantação, Exatamente. vai embora Então a tem plantação. essa diferença. E aí o profissional, eu inclusive já ouvi isso de um profissional de segurança. Não, a gente põe cerca em tudo. Põe cerca em tudo, me perdoe. Então é essa Parabéns, visão. você vai gastar de arame que vai ser uma maravilha, Maravilha, viu? você entendeu? A Vai ser fábrica de ótimo. arame é mais fácil o proprietário da fazenda ser Vem- sócio da fábrica de arame. Vende a fazenda pro cara da fábrica de arame e pronto. Acabou o teu Exatamente. problema. Então, é essa noção, é essa visão que o profissional precisa, o profissional de segurança que vai agir no agro, precisa ter essa noção, essa visão de que é diferente. Eu queria entrar nesse assunto com você, assim, Zumelli, que a gente Tá. fala, por exemplo, no gerente de segurança, no chefe, no agente, no vigilante. Que tipo de perfil, né, esse profissional precisa ter, né? Para além da questão da honestidade, porque você está lidando ali com a proteção de um bem e de vidas que estão ali naquela propriedade rural. Então, quais outras características mais esse profissional precisa ter? Ó, RH agora, em Zumelli, além então de RH, o perfil. de especialista em segurança no agro, Os vai ser o skills, RH. Os skills do profissional de Headhunter. segurança. Na realidade, como é que funciona? Ele precisa já estar ligado ao campo de uma forma ou de outra. Tem que ter algum conhecimento de como que a banda toca ali no agronegócio, exatamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, nós já tivemos um aluno que fez o nosso curso que ele já estava trabalhando nessa área e falou, olha, o curso me abriu um caminho muito grande. Eu não sei qual o destino que ele fez. Então, se ele já está na área, se ele já conhece os procedimentos do agro, quando ele adquire conhecimento de segurança aplicado ao agro, com os conceitos, etc., fica muito mais fácil. Agora, é duro você, por exemplo, treinar o vigilante. Cara que nunca pisou numa fazenda. Exatamente, ele não conhece o processo, ele não conhece, então tem que pegar, como é que tem que fazer? Tem que treiná-lo. Quando for implantar um sistema desse, explicar tudo, como é que funciona o manejo, o manejo da atividade boiada, rural da atividade, que acontece é ali. plantio, aonde que está o risco, tem que explicar, mostrar para ele. Ou seja, além de treiná-lo para desempenhar a função de proteção, você tem que ensinar para ele exatamente o que é que acontece dentro daquela o propriedade. que né? acontece dentro daquela propriedade, quais são os valores, como é que funciona, o que é um trator, o que é uma colheitadeira. Então, ele vai ter que ter essa noção para ele aprender onde estão os riscos. Isso em todos os níveis. É claro que um gerente de segurança, na hora que ele entra dentro de uma fazenda, que ele já tem um pouco de conhecimento, aí é no dia a dia. Que eu falo por mim, eu também não nasci sabendo, eu fui desafiado. Eu fui desafiado no passado, e eu já comentei isso aqui também. Eu tive que fazer um risk assessment, eu tive que fazer uma avaliação de risco de uma fazenda, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Então, você depara com algumas realidades, fala assim, espera um pouquinho. Por isso que você tem que ter um pouco de conhecimento do agro, dos processos do agro. E aí, assim, também, além dessas características que são da pessoa, que são intrínsecas dela, a questão da honestidade, da familiaridade, né, com o agronegócio e atividades rurais. Que tipo de treinamento que esses profissionais precisam ter? Precisa necessariamente saber atirar? Precisa necessariamente, por exemplo, saber pilotar uma moto? O que esse cara tem que ter no currículo? Tá, Esse cara ou essa mulher também, né? Exatamente. Porque Aí né? vamos falar em níveis diferentes, né? Se você pega
Se você tem uma empresa prestadora de serviço, aquela que você se idônea, que tal, se ela for contratada ou se ela desenvolver um treinamento, falar, eu quero entrar no agro. Então, o vigilante, como é que vai ser o meu vigilante? O meu vigilante vai ter que sentar no banquinho, vai ter que receber todo o treinamento que é o agro. O que é o agro? O que significa o agro no Brasil? Porque às vezes ele não tem noção. O que significa as dimensões? Explicar para ele, mesmo que ele já saiba, o que é agricultura, o que é citricultura, o que é soja, o que é milho, como é que planta, como é que colhe, pecuária, onde estão os valores. Ele vai entender. Não tem jeito, ele tem que entender um pouco do que é o agro. No segundo ponto, você fala assim, então agora você vai aprender o que você precisa ter atenção. Por quê? Um vigilante numa indústria, o porteiro numa indústria, isso aí, a identificação das pessoas. Então você tem lá um processo de identificação, controles de acesso e etc. Numa fazenda tem isso, eu vejo aí o pessoal aí fazendo, às vezes, numa fazenda que eu digo, uma fazenda aquela média. Cartãozinho que se aproxima ali do Você acha sensor? que isso aí existe numa propriedade rural? Não existe. Ainda não chegamos nesse ponto, talvez no futuro. Talvez as grandes tenham, como eu disse, esse grupo lá no Mato Grosso, talvez até tenha, mas assim, vai numa propriedade realmente lá no meio... No meião. Meião No mesmo. meião. Vai Qualquer lá estado, meião desse estado. fala pro proprietário que você precisa colocar controle de acesso no galpão de insumos dele. Ele vai dar risada que primeiro que é uma porta enorme, ou onde ele guarda as máquinas. Então ele faz sempre esse cálculo. Então o vigilante, o profissional de segurança, ele tem que ter essa ideia. Ele não vai estar lá para ficar, lógico, identificar as pessoas de certa forma, mas ele vai estar lá com a presença para mostrar que, peraí, aqui eu estou tomando conta. Eu que, na parte de segurança, sou eu que faço patrulha à noite. Como fazer... por exemplo, você faz ronda à noite numa indústria. Uma propriedade, como é que você vai fazer isso? Você vai de carro, você vai de moto, bicicleta? Eu já não poderia trabalhar fazendo ronda noturna porque eu não enxergo nada. Aí, tá vendo? Já ia aqui, ó. Já é um limitador. Então, vai armado, não vai armado? Então, isso aí ele precisa aprender. Vai em dupla ou vai sozinho, né? Exato. Às vezes vai... normalmente é em dupla, viu? Porque não se permite que o vigilante trabalhe sozinho, mesmo na indústria. Aí, mesmo... ó, outra coisa aqui também, eu nem sabia. Exatamente. Tô aprendendo aqui, vocês também aprendam por aí. Então, é bem por aí. Nos níveis superiores, supervisores, coordenadores, gerentes... até fica aqui a dica para a faculdade de segurança que existe aqui em São Paulo, por que não colocar o tema dentro do seu currículo, dentro da sua grade, segurança no agronegócio, para que também, aí seria interessante, o diretor, o gerente seria formado nessa faculdade e ele teria condições, estaria habilitado a trabalhar no campo. Da mesma forma, fazendo análise de risco. Eu não falo gerenciamento de crise porque tem algumas coisas que você aplica na indústria e aplica na área bancária, no comércio, que você não aplica, por enquanto, na área da agricultura, do agro em geral, mesmo a pecuária. Por exemplo, gerenciamento de crise. O que é um gerenciamento de crise? Bom, eu entendo como gerenciamento de crise enquanto jornalista, quando, enfim, dá alguma ziquezira, a pessoa que te deu uma entrevista falou alguma abobrinha. Isso. E aí a pessoa ou publicou... A imagem da empresa. O compliance, vamos falar chique. O compliance da empresa foi comprometido. E aí é preciso fazer todo um gerenciamento de crise, exatamente, né? Para limpar aquela imagem. Mas na segurança... Na segurança no que agro ainda não. Na segurança normal, um gerenciamento de crise... Primeiro que a crise, ela é todo aquele evento extraordinário que vai afetar a vida financeira, a imagem da empresa e as pessoas da empresa.
Tá? E tem uma outra conceitos aí, tem esses eventos, eles podem ser provocados pelo homem, provocados pela natureza, e aí vai. Uhum. Que é diferente no agro. Ele não tem, assim, essa crise que vai a imagem da minha fazenda. Ele não está nem aí, ele quer vender soja, já vendeu toda a parte dele de soja, já vendeu toda a boiada dele lá e tal, e vamos em frente, que é assim que funciona. Talvez chegue, tá ok? Então, as pessoas, por exemplo, então, assim, não existe aquela preocupação com o funcionário da fazenda, porque está todo mundo ali muito próximo, Uhum. tá ok? Então, a parte de gerenciamento, então, não estaria, nesse momento de gerenciamento de crise, estaria assim, parte de logística, aprender a logística. O gerente de segurança precisa saber o que é um silo de soja, o que é aquilo, um silo de milho, quanto tempo fica lá. Se pode colocar sistema de segurança no silo, se não pode, como vai colocar, se tem a parte... Então, tudo isso aí, o gerente de segurança poderia aprender dentro dessa universidade, dentro dessa faculdade específica de segurança. Aí sim, nós começaríamos a ter profissionais de segurança agindo na área. É claro que ele não vai pegar uma pessoa morando em São Paulo para trabalhar lá no Pará. Então tem que ser... No Nortão. No Nortão, tem que ser pessoas de lá, tem que ser gente de lá, do local. Que é familiarizada com a área, né? Exatamente. Não adianta você querer trocar, né, de um lugar para o outro. Ismael, pensando nos diferentes perfis de propriedades, né, assim, das pequenas, médias e grandes, que tipo de profissional é mais adequado para cada uma? Então, assim, uma pequena, é melhor ter um consultor que ele vai dar as dicas para você implementar um sistema de segurança, né, uma estratégia de segurança. As grandes, de repente, ter um gerente. E embarcando nessa pergunta, quais são os papéis desses cargos dentro das atividades do agronegócio? Tá. Os pequenos e o médio seriam o melhor consultor. Eles não têm condições de ter um... Contrata um consultor, faz exatamente aquilo de consórcio. A pessoa vai lá, analisa todas as propriedades naquela região, faz um projeto, porque qual é a função do consultor ou do especialista de segurança? Ele vai, faz o projeto e as pessoas aprovam ou não. Tá ok? Ele simplesmente diz o que precisa ser feito. Se vai contratar a empresa X, Y, Z, isso Faz ali o projeto, entrega o relatório na mão do produtor. Exatamente. E aí nós estamos falando de um grupo, né? A segurança comunitária. É comunitário isso aí. Ele pode até ajudando, falou, olha, você pode contratar essa empresa ou aquela, não, mas eu quero contratar essa, o preço está bom, o preço não está. Ele pode até acompanhar o projeto na hora de implantar o projeto, tá ok? Mas isso aí é a comunidade que decide. Então, essa é uma forma. Ele pode fazer também treinamento para os pequenos e os médios. Reúne todo mundo, faz uma aula só. Vamos falar com todos os funcionários da fazenda, das propriedades de vocês. Vamos falar sobre isso, sobre esse tema, informação, como é que funciona. Ele pode fazer isso aí. Que é diferente das grandes propriedades, né? As grandes propriedades, como eu já mencionei aqui, essa propriedade que são várias fazendas grandes no Mato Grosso, o gerente ele tem uma série de atividades. Quais são? Por exemplo, controle de entrada e saída de caminhões. Nas pequenas e nas médias você não tem isso aí, mas as grandes, onde você converge com toda a produção, com toda a safra, ele tem que ter o controle, isso é controle logístico. Senão não vai quem quer futebol clube, né? Exatamente, encosta o caminhão lá, carrega. Então ele tem que ter esse controle, ele tem que ter procedimento de como entrar para carregar. Essa é uma parte. Quem são as pessoas nas propriedades? Ele faz os projetos para as propriedades. Está dentro do escopo da função dele. Você entendeu? Então ele faz o projeto, câmera, etc, etc. Ele foge daquela. Então esse é o gerente. Ele é pago para ser funcionário dessa corporação, ele é pago para ser funcionário desta propriedade. Tá ok? Aqui, propriedade que eu digo, a
a coisa é enorme, né? Não é pequena, tá ok? Agora, tem que ser aquele profissional realmente que tenha um mínimo de conhecimento. Não adianta o profissional chegar lá e não saber exatamente como é que são os procedimentos, como é que são os processos, o que ele vai ter que fazer. Porque ele pode até ter alguma experiência em segurança, por exemplo, saber operar Sim. uma arma, saber identificar alguma atividade suspeita, mas num perfil, como o Zumerli deu um exemplo aqui, de uma fábrica, por exemplo, que você tem muros, que você tem cerca, né? Você tem uma geografia completamente diferente de uma propriedade rural. Né? Então, ele pode até ter ali noções né, do operacional de segurança, mas talvez ele não consiga transferir isso para a realidade do agro, né? Exatamente. Então, é por isso que ele tem que ter noção do que é o agro hoje. Tem que começar lá desde o começo. Né? O que é aqui, no que se divide, aonde que está no Brasil. Do que se alimenta, onde vive. Onde vive, exatamente, sabe? Então, ele precisa ter essa noção. Porque daí, na hora que ele começa a se envolver, se engajar com o conhecimento que tem, ele vai realmente ser útil para as propriedades rurais. Porque aí ele começa a trabalhar essa coisa de primeiro despertar a consciência. Eu, por exemplo, eu trabalhei numa empresa incrível. Eu levei 10 anos para implantar um sistema de vídeo em uma das fábricas. 10 anos. Por quê? Não tem dinheiro. O dinheiro não estava na minha mão. É a mesma coisa. Ou às vezes tem dinheiro, mas acha que é desnecessário investir naquilo, né? Exatamente. Então, essa é a função do profissional de segurança. Primeiro, não desistir. O profissional de segurança, falar uma coisa para você que é isso aí, o profissional de segurança ele precisa ser um vendedor de conceitos e ideias, ou seja, o seu cliente precisa comprar o conceito de segurança, precisa comprar as ideias de proteção da propriedade, da proteção dos processos. Quem vai vender? Quem vai vender é esse profissional de segurança, que ele precisa aprender como fazer isso no agro. Apresentar a necessidade do trabalho dele, né? Exatamente. E das ideias que ele tem para tornar essa propriedade mais segura. Mais segura, exatamente. Então, esses são os profissionais. Essa vamos dizer assim, os desafios do futuro do agronegócio que tem. Veja bem, o que eu estava falando lá do passado, há 40 anos... Os bancos também, não tinha ninguém. O que eu vou fazer? Como é que eu faço? Como é que é? Como é que é aquilo? Não sei o quê. É aquilo que você falou. Pega o cara que acabou de descer do trem ali da estação. Amado, vem aqui que eu vou te dar um emprego. Exatamente. Tá aqui a arma, é aqui que atira, aqui que carrega. Boa sorte pra você. O agro tá mais ou menos nesse sentido. Ele começou a gatinhar agora e vai caminhar. Eu tenho certeza que o agronegócio brasileiro, no futuro, ele vai ter profissionais. As propriedades vão ser melhor protegidas. Aí, nós sempre caímos naquele jargão. Mas isso não é problema, é problema da polícia. Já falamos também 1000 vezes. O problema é de todo mundo. Da porteira para dentro, tenha a consciência disso. Da porteira para dentro, enquanto não acontece nada, o problema é seu, é você que tem que evitar. E você está ajudando a polícia. A gente sempre fala, a polícia, não sei o quê. Nós podemos ajudar. A partir do momento que você tem um profissional trabalhando ou de forma de consultoria, de forma de te ajudar, ou mesmo sendo funcionário da sua propriedade, ele vai te colocar numa situação que é preventiva e ajudar os órgãos policiais. Aí tem uma outra situação também, né? Isso aí acontecia muito no passado. Causos do Zumerli. Aí tinha aquela pessoa sem qualquer demérito, sem qualquer coisa, não. Mas tinha aquela pessoa que trabalhava em recursos humanos ou trabalhava num outro departamento. RH. RH, ou na área de manutenção, ou na área de facilities, que ela não tinha nenhum perfil. Falava assim, você vai cuidar da segurança. Aí começavam as barbaridades. Isso também acontece. É tipo assim, pega a jornalista aqui e fala, você vai cuidar daquela propriedade lá. Já falei que principalmente se for à noite, gente, não dá porque eu não enxergo. Acabou pra mim ali. Então, essa é uma outra situação, porque hoje nós sabemos que o agro evoluiu muito. Hoje nós temos gerentes de fazenda, nós temos pessoal administrativo, nós temos realmente algumas... É um negócio, né? Uma corporação, como você disse. Exatamente. Então, não adianta você falar, você
indicar um funcionário que não tem nenhum skill, não tem nada, não tem nenhum perfil. Skill, habilidades, tá, gente? Habilidade. Pessoa aqui que é bilíngue, né? Vai falando em inglês aqui com a gente, coisa chique. Então, não adianta você colocar aquela pessoa... sabe o que vai acontecer? Ele não vai fazer nem a segurança e nem o trabalho que ele faz atualmente. Então, tem que ser realmente uma pessoa especializada para fazer só aquilo. Senão vai ficar um nem lá, nem cá. Nem lá, nem cá. E assim... mais um, sabe? Vamos expandir a nossa mente. Quando você contrata um profissional de segurança, ele pode te ajudar a proteger a sua família. Já pensou nisso? Pode proteger a sua família, dando dicas de segurança para os seus filhos, para a sua família, como andar na rua. Você entendeu? Não é só, vamos abrir, vamos expandir um pouco mais. Você pode chegar para ele e falar, eu gostaria de comprar um carro blindado. Que é, né? O carro blindado vai chegar, uma caminhonete blindada, porque é muita caminhonete. Tá. Ele vai te ajudar nesse sentido, porque senão você vai comprar aí uma A1, por exemplo, já estou falando em termos técnicos, não, tem que ser uma A3, blindagem assim, tem que ser assim. Hoje a área de blindagem evoluiu muito também. Então, essa pessoa vai te ajudar de N formas. Não só na segurança da propriedade rural, que é o que acontece com os profissionais da segurança. Quando eu trabalhava corporativo, nossa senhora, aquilo era uma loucura, porque vinha gente de fora, tinha que fazer segurança, vinha... E pensar em 10 anos para implantar um sistema de segurança... Não, é persistência. Não, isso aí para mim... Persistência. A segurança até a hora que cai a ficha. E aí, pegando esse gancho que vocês estão vendo aqui o comprometimento desse homem com a área de segurança, vou deixar uma dica para vocês. Janeiro tá aí batendo na porta e vai ter mais uma turma do curso de segurança no agronegócio com Carlos Zumelli. Esse que vos fala. Então, nesse curso você vai ter aqui o contato com o Zumelli, vai ter dicas muito mais abrangentes e especialistas também trazidos para falar sobre diversos assuntos, né, Zumelli? Exatamente. Além da mentoria com ninguém mais, ninguém menos do que ele próprio. Eu mesmo. Carlos Zumelli. E sem contar que no final você ganha um checklist, que é um memento, né? Não é uma Bíblia, eu não vou dizer que é uma Bíblia, mas você vai ter noção do como fazer. Como checar algumas coisas na sua propriedade, uma coisa muito inicial. Note bem, esse curso não é voltado para o profissional de segurança. É para o produtor rural, para o proprietário. Exatamente, para você começar a entender, não se envolver diretamente, mas, por exemplo, quando você faz um curso como esse, você vai ter ideia de quem você pode contratar para te ajudar, ou como consultor, para te ajudar no tema segurança na sua propriedade. Você vai ter noção do tipo de falha, quais as lacunas que estão ali, né, na tua propriedade, e ter o conhecimento de buscar ações para minimizar isso, né? Então, é um curso direcionado para aquelas pessoas que estão envolvidas com o agro diretamente. Então, você engenheira agrônoma, você gerente de fazenda, você proprietário, sim, o proprietário e a proprietária das fazendas, do negócio, esse curso é direcionado diretamente para vocês. Façam, porque vocês vão ter uma noção bastante abrangente do que é a segurança no agro, que a gente está tentando levar isso para vocês. Anotou? Guardou aqui dentro? Então é isso, gente. A gente termina por aqui mais um episódio do podcast Artigo 144. Esse podcast que te ajuda, você, produtor e produtora rural, a eliminar as falhas de segurança. Eu sou Letícia Guimarães e Carlos Zumelli aqui do meu lado, sempre, né? Uma boa companhia.